Olá, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser um vídeo diferente. A gente vai criar uma cápsula do tempo literária para abrir daqui a 3.000 anos. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem deu a ideia desse vídeo foi o Daniel, que ele participa do nosso clube e da minha área de membros também. E aí eu falei, gente, me dá ideia aí de vídeos, e o pessoal foi falando sugestões. E ele fez essa sugestão que eu achei massa. Parece muito aquele estilo de livros que você levaria para uma ilha deserta. Só que não, porque eu criei aqui na minha cabeça alguns parâmetros e algumas coisas que vai diferenciar bem dessas listas de livros que você levaria para uma ilha deserta. Né? Primeiro eu fui pensar assim, gente, cápsula do tempo, nunca ouvi falar, será que não? Daí eu achei aqui 3 reportagens, eu não sei se vai dar certo eu transmitir todas as 3 para vocês, senão eu vou colocar aqui a capa para vocês. E eu fui procurando sobre cápsulas do tempo que existem, né? E que vão ser abertas ou que já foram abertas, para eu poder ter algumas ideias e entender quais são os critérios, os parâmetros que essas pessoas colocaram. Então eu achei aqui uma reportagem do ano passado que falava de uma cápsula do tempo que só vai ser aberta daqui a 6.000 anos. E essa cápsula, ela é a maior cápsula do tempo, foi selada há mais de 80 anos. No entanto, ela só vai ser aberta daqui a 6.000 anos. E a inspiração foi nos antigos egípcios, né? E a ideia é mostrar para as futuras civilizações um pouco de como era a Terra na década de 1930. Então, tinha um objetivo dessa cápsula. Ó, vou te mostrar como era o ano aqui atual. E aí criaram essa cápsula do tempo. E a ideia foi concebida pelo Thornwell Jacobs em 1936, quando ele estudava o Antigo Egito. Ele percebeu quão pouco sabíamos sobre a antiga civilização e que todo o conhecimento que tínhamos eram graças às tumbas dos antigos faraós, às pirâmides e algumas tabuletas sumérias com inscrições. Assim, surgiu a ideia de eternizar o momento em que ele vivia como um dever arqueológico para futuras civilizações estudarem. Surgiu então a primeira cápsula do tempo moderna. E aí os itens, né? Eu fiquei muito curiosa. Cara, o que será que eles colocaram nessa cápsula do tempo? Em uma grande sala, que era uma antiga piscina localizada em Phoebe Hearst Hall, em Oglethorpe University, na Geórgia, Jacobs encheu de artefatos da década de 1930. Com uma espécie de tumba do faraó, a cápsula contém gravações do clarinetista Art Shaw, vou ter que procurar quem é, filmes mostrando os eventos fotográficos de 1898 em diante. Achei isso fantástico. 100 livros em microfilme. Eu queria lista. Me dê a lista dos livros. Eu fiquei muito curiosa. Livros de registros detalhando cada objeto e sua forma de usar. Isso é bem interessante também. Entre os artefatos do cotidiano da época estava um pequeno modelo do pato Donald, mas nenhuma joia, metais preciosos ou outros de valor foi guardado na cápsula. Galera, não é besta. Para tentar suprir a barreira de comunicação que existirá entre nós e as futuras civilizações, também foi deixado na sala um integrador de linguagem. O dispositivo funciona a manivela e combina simultaneamente imagem, nome em inglês e pronúncia de determinados objetos. A cápsula do tempo só poderá ser aberta em 8.113 d.C. Isso porque ela foi construída 6.177 anos depois da criação do calendário egípcio. Assim, a sala representaria o ponto médio entre o Antigo Egito e a abertura do cofre cheio de artefatos. Achei muito criativo, muito demais. A cápsula foi selada 4 anos depois de sua realização, em 1940, quando estourava a Segunda Guerra Mundial, e em sua porta foi escrito: "O mundo está empenhado em enterrar nossa civilização para sempre. Aqui está. Aqui nessa cripta deixamos isso para você." Eu achei demais. E aí, eu pesquisando aqui, achei recente também, desse ano, uma cápsula do tempo que foi aberta com documentos e livros sobre as batalhas napoleônicas em Haia. As autoridades da cidade de Haia, na Holanda, abriram oficialmente nesta segunda, dia 29 de dezembro, eu acho,
Uma cápsula do tempo de 99 anos de antiguidade. O objeto foi descoberto recentemente sob uma estátua, com documentos e livros sobre as batalhas napoleônicas. Olha que demais, gente! Uma descoberta de um negócio desse pode mudar a história. Se bem que eu acho que as informações tinham que ser passadas e não guardar pra ninguém descobrir depois, assim, do tempo, né? Mas vai que tem um apocalipse zumbi, vai que tem invasão de extraterrestre, vai que tem uma coisa que acaba a humanidade, acaba todas as informações. Então, só essas cápsulas podem sobreviver. Isso foram coisas que eu fiquei pensando, assim, no momento, na hora que eu tava fazendo, sabe? O prefeito da cidade de Jean Van Zandt, usando luvas brancas, abriu oficialmente a cápsula em uma sala lotada de jornalistas e revelou seu conteúdo, cartas, documentos e livros. Foi uma bela impressão daquela época. Havia um poema para o rei e um poema para a cidade e o campo. Foi há 99 anos, disse Van Zandt. E foi descoberto por funcionários, né? No pedestal de uma estátua do rei Guilherme II. Foi uma surpresa. Imagina! E aí os livros encontrados na cápsula são um relato francês de 3 volumes da Batalha de Guilherme II contra Napoleão, incluindo a Batalha de Waterloo, em 1815. Achei muito bom. O prefeito disse que a cidade já está fazendo planos para continuar a tradição e colocar sua própria cápsula no tempo quando a estátua for substituída em 2028. Agora, a ideia agora é pedir ao povo de Haia que nos aconselhe sobre o que colocar na caixa para quem a encontrar daqui a 100 anos, disse. Pois é, pois é. E aí eu vi que tem 7 cápsulas do tempo famosas aí, famosas e peculiares, algumas muito engraçadas, que estão aguardando para serem abertas em um dado momento. E que eles separam uma lista de 7 aqui. Uma é chamada da maior cápsula do tempo. Segundo Guinness, a maior cápsula do tempo está localizada em Seward, do Nebraska. Ela é de um empresário da cidade chamado de Harold Keith Davidson, que colocou diversos itens nela durante a celebração de 4 de julho de 1975. Mas ao invés de criar um pequeno container, decidiu fazer uma grande pirâmide que guarde o cofre com seus itens, tipo os faraós. Entre os itens no local estão uma roupa de mergulho e até mesmo um Chevrolet Vega novo. Davidson morreu em 1979 sem ver a cápsula ser aberta, mas não falta muito tempo para seu conteúdo ser revelado, já que acontecerá ano que vem, 4 de julho de 2025. Achei muito cedo. Achava que tinha que passar mais tempo para o choque ser assim, né? Porque a gente vai ter gerações que em 2025 vão ter, se a pessoa nasceu 50 anos. A geração vai ter visto. É bom é coisa de gerações que não, assim, outra geração. Que ninguém vai ter sobrevivido. Sabe, assim... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, tem a cápsula aniversário de 40 anos da Disneylândia. O gigantesco parque da Disney, a Disneylândia, é possível encontrar diversos detalhes escondidos pelo local. Um deles, no Castelo da Bela Adormecida, onde existe uma placa comemorativa para a cápsula do tempo, enterrada no aniversário de 40 anos do parque. A cápsula contém itens que foram selecionados pelo elenco da produção da Disney, muito simbólico. Incluiu coisas como decoração de Indiana Jones, dólar da Disney e uma cópia do jornal Disneyland Line. O container será aberto no aniversário de 80 anos, que vai ser em 17 de julho de 2035. Muito legal. Aí essa eu ri muito, gente, desculpa, porque eu não sou dessa geração que acompanha os BTS da vida. Cápsula do tempo do BTS. Na comemoração do Dia da Juventude, na Coreia do Sul, em 2019, o BTS se encontrou com o presidente Moon Jae-in e deram um discurso motivador. Mas, além disso, o grupo reuniu alguns itens em uma cápsula do tempo que atualmente está à mostra no Museu Nacional de História Contemporânea da Coreia. Cada integrante escolheu alguns itens para serem colocados para representar suas conquistas, a música, memória, amor, gratidão pelos fãs. A caixa será aberta em 2039, no aniversário de 20 anos do Dia da Juventude. Interessante, né? Tem a cápsula da Nickelodeon. Apesar de ter inúmeras cápsulas do tempo pelo mundo, a da Nickelodeon é uma das poucas que teve seus itens definidos por crianças. Achei muito bom. Em 92, o estúdio se juntou com o Kids World Council para decidir os itens que representavam a geração nos anos 90. Essa eu queria estar presente, porque me representa. Entre os objetos estão um Game Boy, um skate, um VHS de Esqueceram de Mim. Ai, meu Deus. Além de jornais e livros de época. A cápsula havia sido selada no estúdio da Nickelodeon em Orlando e foi transferida para outro local da empresa Burbank. A cápsula será aberta em 30 de abril de 2042, 50 anos depois de ser enterrada. Gente, eu ia chorar numa cápsula dessa, imagine. Cápsula do tempo do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Quase não sai.
Em 57, James R. Killian, o presidente do MIT, enterrou uma cápsula do tempo na universidade em comemoração da abertura de um novo laboratório. Nela foram colocados livros, moedas e outras memórias do MIT, fechadas junto de argônio. Além disso, foi adicionado um pouco de carbono para que o cientista no futuro possa determinar a idade do gás. Olha que inteligente! Isso eu fiquei falando, vou roubar essa ideia para botar na minha cápsula. A cápsula chegou a ser desenterrada durante algumas construções no local, mas em honra a Killian não foi aberta, já que o objetivo é que seu conteúdo seja revelado em 2957. Tem a cápsula do milênio, que enquanto os Estados Unidos estavam construindo a cápsula do tempo, o Reino Unido decidiu fazer o mesmo, chamada cápsula do milênio. Ela fica no terreno do castelo Guildford, em Surrey, na Inglaterra, e é considerada a maior cápsula do país. Ela foi organizada pelo Conselho de Guildford Borough, e entre seus conteúdos está um Walkman, um violino e até mesmo um Mini Cooper, que foi cuidado para não se deteriorar. O objetivo é que a cápsula seja aberta em 3000. Gente, que curioso. E aí existe a cápsula de Star Wars, do rancho de Skywalker. Olha que animal. Na Califórnia, né, o rancho de Skywalker na Califórnia marca o início de uma nova era para Lucasfilm. Em comemoração, a equipe decidiu enterrar uma cápsula do tempo na propriedade durante o piquenique de 4 de julho de 1931. Na cápsula estão diversos itens de Star Wars da época, como diversas action figures, pequenos livros e até mesmo 17 minutos de Império Contra-Ataca, filmando em uma Super 8. Não existe uma data para a cápsula ser aberta e, segundo George Lucas, espera que dure mais de 1000 anos. Pois bem, meus amigos, agora eu quero a minha cápsula. E aí eu fiquei pensando em várias situações. A primeira coisa, assim, pra quando eu quero que essa cápsula seja aberta? Então, eu pensei em algo daqui a muitos anos. Sei lá, mais de 1000 anos ou 2000 anos. E quando você considera isso, um espaço de tempo tão grande, várias coisas podem ter acontecido. Uma catástrofe, uma catástrofe mundial, ambiental, uma invasão de zumbi, invasão de ET, sei lá, o mundo pode ter acabado. Então, muita coisa pode ter acontecido. Então, eu fiquei pensando o que eu queria passar do ponto de vista de literatura. Porque essa minha cápsula, a ideia do Daniel, eram 10 livros. Então, é literária. Eu falei, cara, eu queria uma cápsula que mostrasse a história da literatura de alguma forma, né? E aí, também, além disso, de você pensar que pode ser uma civilização que não conheça nada, porque, né, tô falando de, sei lá, vamos botar 2000 anos, pronto. Uma civilização que não conheça nada do que a gente vive hoje, ou uma civilização que pode nem ser humana. Tô cobrando, gente, a gente não sabe, né? Então, teria que passar uma história de quem nós fomos. Então, a ideia não é só mostrar coisas que foram de uma época específica, é passar uma história da literatura. E aí, também teve a questão da barreira da linguagem. Eu falei, gente, mas e aí? Como é que vai ser? Daí eu fiquei pensando, caramba, se a gente conseguiu decifrar tabuinhas em sumério, se a gente conseguiu decifrar línguas perdidas, não vai ser difícil, né? Decifrar outras línguas. E eles vão achar outros escombros de outras coisas, sei lá, que vai ajudar em algum momento. Eu tô falando da minha cápsula do tempo literária. E aí, dessa questão da linguagem, eu falei assim, não, tem que ter livros em diversas línguas, porque aí a gente vai conseguir recuperar línguas que podem ter sido perdidas. Aí, vamos ter que colocar livros de países diferentes, né? Na língua original diferente. Aí eu pensei, versões bilíngues, porque aí a gente já bota uma outra língua ali pra facilitar e já preservar mais línguas, né? Fiquei pensando nisso, em edições bilíngues, mas enfim. E uma outra coisa foi, quais são esses livros que representariam nossa história, né? Que representariam nossa história literária. Então, aqui não vai ter livros que vão falar do ponto de vista técnico como é que a medicina funcionava para salvar as pessoas se por acaso elas tiverem um outro momento. Não vai ter livros que explicam como é que a gente aciona a luz, como é que a gente produz combustíveis. Não pensei em livros sobre isso, porque aí é outra seara, outra pessoa vai ter que se responsabilizar sobre isso. A minha responsabilidade é o acervo literário mundial, né? É isso.
Então, obviamente, que vai ter uma memória afetiva aqui nesses livros e que vai ter um pouco de puxando sardinha pro meu lado aqui, do que eu mais gosto, né? De coisas que eu queria que fosse postergada para a humanidade de alguma forma, seja essa humanidade que a gente conhece ou uma não humanidade, né? A gente não sabe o que a gente pode estar lidando. Então, eu pensei o seguinte, eu pensei em não colocar livros de fantasia. Por quê? Porque pode dar uma falsa impressão de que nesse mundo aqui que a gente vivia era assim que, não que era uma história contada, sabe? Mas que era um mundo de fantasia. Meu critério, Jamie, nada a ver isso, podia colocar assim, não, gente, mas eu não vou colocar um mundo de elfos, né? Um mundo de hobbits, porque pode achar que aqui o mundo que a gente vive é um mundo de elfos e hobbits. Não vou botar fadas, né, fadas sexualizadas, porque não, vai pensar que o mundo aqui era isso. Então, um dos critérios que eu botei assim, não vou colocar livros de fantasias, vou colocar livros um pouco mais realistas, mas mais ou menos. Então, vamos lá. Primeiro livro que eu pensei foi a Bíblia. Eu falei assim, não, a gente tem que colocar a Bíblia, porque vai mostrar sobre a religião mais comum, da religião que tem um terço da população mundial, seja que daqui pra frente vai ser ela ou vai ser outra. Nesse momento que eu tô criando a cápsula, assim o é, né? Então eu pensei, tem que colocar a Bíblia, e se fosse escolher entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vou falar uma coisa controversa aqui, e não é que eu desvalorize o Antigo Testamento, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu colocaria o Novo Testamento, porque eu acho que os ensinamentos de Jesus Cristo, esse ensinamento dele de amor, e que os homens transformarem um monte de coisa, mas os ensinamentos de Jesus Cristo de amor, compaixão, piedade, perdão, são ensinamentos que a gente tem que colocar para qualquer civilização, que qualquer civilização precisa prezar por eles, porque são ensinamentos que podem ajudar a manutenção da própria espécie. A gente sabe que não é bem assim, que não é fácil, né? Porque mesmo a gente tendo acesso, a gente faz um monte de coisa errada. Mas essa seria a ideia, né? Eu preciso selecionar alguma coisa. E aí, vários outros livros que falam também sobre o cristianismo ficaram rondando a minha cabeça, mas eu achei melhor não, porque eu acho que a Bíblia já contempla. Por exemplo, eu pensei em colocar Quo Vadis, que eu tinha acabado de ler, então eu tô com essa memória afetiva de Quo Vadis, que vai mostrar ali o cristianismo primitivo e como ele foi massacrado ali pelo tempo do Nero. Mas depois eu pensei, não, eu não posso ficar só presa nisso aqui, eu preciso colocar outros livros. Aí eu vou ocupar Bíblia e Quo Vadis. Bíblia ainda ganha, obviamente Bíblia ganha. Pensei em Paraíso Perdido, que é um baita poema épico, mas eu fiquei pensando assim, cara, não. Porque eles só vão pegar um trechinho ali que tem uma representação alegórica muito importante. Então eu ainda acho que a Bíblia completa, principalmente com o Novo Testamento, ela é mais fundamental do que Paraíso Perdido. Então eu tirei. A Divina Comédia eu pensei também, mas ele pode achar que a gente vivia mesmo naquilo ali, né, de forma literal também. Mas aquilo ali foi uma invenção de Dante. Ele se baseou nas escrituras, mas foi uma invenção de Dante. Existe a liberdade criacional dele, né? Então eu falei, não, melhor ficar com o original. Vamos pegar a Bíblia. E eu fiquei pensando em qual Bíblia. Olha só, qual Bíblia, que a gente tem diversas Bíblias. E aí eu achei que teria que ser uma Bíblia católica. Por quê? Porque tem mais livros. Não só pelo fato de eu ser católica, mas porque tem mais livros do que a Bíblia protestante. Foi a minha escolha. Bem, assim, vocês podem fazer de vocês escolher outra Bíblia. Bem, eu pensei em que língua a gente colocaria essa Bíblia. Eu achei que tinha que estar nos originais mesmo, né? O Antigo Testamento que tem mais em hebraico, o Novo Testamento que tem mais em grego. Eu achava que tinha que ficar assim no original mesmo, porque assim a gente recupera mais línguas para a história, né? A gente pode ter a chance de recuperá-las para a história. Então eu achei que teria que ficar no original mesmo. Aí vamos para minha próxima escolha, o porquê dessa próxima escolha. Eu achei que tinha que colocar algum épico grego, porque ele foi fundamental para nossa cultura ocidental, do ponto de vista literário, e para mostrar como eu brinco que o humano é humano desde os humanos, né? Então, eu fiquei muito na dúvida, caramba, tem muita peça do teatro grego. Eu falei, não, mas eu quero um épico, porque um épico é maior, vai ter mais informação, existe muita repetição ali, então vai facilitar a tradução, vai facilitar tudo. Fiquei pensando nisso. Aí eu pensei, Ilíada, Odisseia, e pra mim ficou Ilíada. Por quê?
porque mostra como o ser humano também é besta de fazer guerra e tem menos fantasia. Vai ter deuses mitológicos, vai ter deuses descendo, tal, 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 mas eu sinto que Ilíada tem mais de realidade, às vezes, do que Odisseia. Odisseia tem muita informação simbólica, alegórica, a gente pode ter. Tem a descida do inferno, que é super importante, mas eu achei que a Ilíada representaria melhor e representaria um pouco desse orgulho, dessa fúria, dessa ira que o ser humano tem, porque eu achei que seria muito importante que esses livros não só representassem o ponto de vista literário, mas mostrassem um monte de erro nosso, sabe? Pra ver se as próximas civilizações aprendem com os erros. A gente já viu que a gente não aprende, né? Teoricamente, a gente estuda história para aprender com nossos erros, mas a gente acaba repetindo eles o tempo inteiro. Mas a minha função é de dar a lição, de mostrar. Então, esses livros que eu escolhi aqui estão relacionados a isso. E aí, pronto, eu escolhi Ilíada. Tem um monte de outro poema épico e tal, mas eu achei que teria que ser os gregos mesmo. E achei que Ilíada representaria melhor essa ideia. E aí, o próximo livro. Aí, gente, eu puxei sardinha pro meu livro favorito da vida, que vai falar sobre sonhos, né? Sobre uma pessoa se aventurar, sobre sonhar e viver uma outra realidade que não é a realidade que ela vive, mas que ela almejaria. Mas em busca dessa realidade de honra, de salvação, de defender as pessoas, de defender os inocentes. Então, para mim, Dom Quixote representa isso de uma forma brilhante. Você sabe que é meu livro preferido da vida. É Dom Quixote, eu falo muito sobre ele aqui. É um livro que eu ainda fiquei pensando em espanhol, a gente vai preservar uma outra língua aqui. E ele é gigante, então vai ter bastante material para o pessoal trabalhar e aprender a linguagem, entender qual era a linguagem, sabe? E falando muito sobre condições humanas que são universais até hoje, que não representam só aquele tempo lá de 1600, quando foi feito o livro, né? Então, eu achei que Dom Quixote representaria isso muito bem. Me fale aqui se vocês concordam ou discordam. E aí eu falei, caramba, é preciso pôr uma literatura russa aqui. Não tem como. E aí os dois escritores que apareceram na minha cabeça de cara foi Dostoiévski e Tolstói. E aí a gente cai naquela pergunta clássica e besta que todo mundo faz. Dostoiévski ou Tolstói? E todo mundo responde, por que não os dois? Só que aqui eu não posso, meu amigo, porque eu tenho 10 livros. E eu não vou pôr 2 russos. Eu fiquei muito na dúvida. Porque eu acho que do ponto de vista de escrita literária, Tolstói é muito superior. Mas do ponto de vista de pegar você e jogar você no chão, Dostoiévski é superior. Então, obviamente que na vida real eu quero os dois, eu quero mais, eu quero outros escritores russos, mas aqui na minha cápsula do tempo eu só podia escolher um deles. E aí vai vir para o meu lado pessoal, que foi o primeiro russo que eu li, que me impactou e que me ensinou muita coisa, né? Que fez eu entender como que o homem às vezes pensa que não, é um mal pro bem. E eu acho que essa lição de que o mal pro bem pode dar muito errado, eu acho que isso vale a pena ser refletido. E seria uma lição que eu queria deixar para essa possível civilização humana ou não humana que vai abrir essa cápsula daqui a 2000 anos. Então eu achei que Crime e Castigo representaria isso muito bem. E eu escolhi Crime e Castigo do Dostoiévski. Pois bem, aí tá, eu preciso colocar alguma coisa em língua inglesa aqui. Vai ter alguns de língua inglesa aqui, mas eu preciso colocar a língua inglesa. E eu pensei, gente, quem representa a língua inglesa melhor do ponto de vista literário? A primeira pessoa que veio na minha cabeça que é Shakespeare, né? E aí eu pensei, pronto, eu vou colocar o fólio inteiro de Shakespeare, mas eu achei injusto colocar o fólio inteiro de Shakespeare aqui. Não tem como, não tem como. Aí eu fiquei pensando, eu preciso escolher uma. E eu pensei, caramba, talvez aquela que melhor representa o diabo na literatura, né? Que é essa enganação, que é essa manipulação e que são lições importantes que a gente tem que entender que existe. E também esse outro lado de sentir-se inferior, essa diferença de etnia, marcando de alguma forma tudo ali. Aí eu pensei em Otelo.
Aí eu botei Otelo, que achei que Otelo aqui representaria muito bem, porque a gente ia ter aqui o Iago representando esse mal e se dando muito mal, porque, né, tem que botar uma liçãozinha que, ó, o mal não venceu, não, mas tem que botar de alguma forma isso. Aí eu achei que ele seria interessante. Além de entender o Otelo, entender qual a situação dele ali, como a questão da etnia marcou ele tanto, para ele se sentir tão inferior e conseguir ser tão facilmente ludibriado e não acreditar nem o amor de Desdemona, como ele se inferioriza ali naquela situação inteira e como ele tem atos impulsivos e catastróficos, né? Então, eu achei que representaria muito bem aqui. Eu vou deixar aqui embaixo um vídeo em que eu falo só sobre Otelo, em que eu destrincho Otelo parte a parte. Eu gosto muito desse vídeo. E eu vou colocar aqui também um que eu coloco lendo Shakespeare, para se você quiser conhecer outras obras de Shakespeare, ou fazer sua própria lista de o que você já leu ou não, o que você quer ler em breve. Então, eu vou deixar aqui embaixo esses dois vídeos. Aí eu pensei, caramba, só botei coisa pesada. Fora Dom Quixote, o resto, e o Novo Testamento, o resto é muito pesado. Eu tenho que mostrar que no mundo também existe o amor, existe o aprender a superar as diferenças do outro, a enxergar o outro, entender o outro, e o amor. Faltou um romance, um negocinho assim gostoso, uma delicinha. Faltou um pouco disso, né? E aí eu pensei em Orgulho e Preconceito de Jane Austen, gente. Eu pensei em Orgulho e Preconceito de Jane Austen, porque é uma história de amor com um final feliz. E eu acho que precisava um pouco aqui de esperança nessa minha lista, né? Algo que mostrasse que o ser humano precisa do outro e que o amor faz parte, criar laços e se unir faz parte. E foi isso que a gente viveu durante muito tempo. Eu espero que viva ainda assim, criando laços, criando famílias, né? O amor pode superar diferenças sociais, étnicas, o que seja, o que for. Então, eu pensei num grande clássico que foi Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Me diga aí se o livro de romance que você colocaria, porque eu acho que tem que ter um romancezinho aqui. Romance, não um romance do ponto de vista de gênero literário, mas de história, historinha de amor, que você colocaria, se seria esse ou não, ou se você colocaria algum outro. Lembrando que eu acabo dando preferência a clássicos, porque eles são clássicos, porque são clássicos. Então é isso. Eu quero deixar um legado para outras gerações, para outras vidas, para o que vai vir depois, né? E aí eu pensei assim, caramba, eu preciso falar de um livro que fale sobre a solidão. Eu já falei sobre a necessidade do amor, mas a necessidade do ser em viver em sociedade, em viver em conjunto. Mostrar que sozinho as criaturas podem se perder e mostrar a importância do afeto e a responsabilidade em criar coisas novas. Porque a gente não sabe que capacidades esse povo do futuro aí pode ter. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu botava esse livro ou não, porque tem um quê, assim, de ficção científica, um quê de, às vezes, fantasia, e ia sair do meu primeiro critério lá. Mas eu falei, cara, eu botei Ilíada, né? Então, não tá classificado como fantasia pura. Então, eu não tô quebrando meu critério, não, porque Ilíada não fica classificada como fantasia, e nem esse livro fica classificado dentro do ramo de fantasia. Então, eu botei Frankenstein, da Mary Shelley. Não é um dos livros favoritos da minha vida, mas é um livro que eu gosto muito, muito, muito. E eu acho essa discussão sobre solidão e o que acontece ali muito interessante, muito interessante. Então eu achei que ele merecia estar aqui na cápsula do tempo para a posteridade. Olha só, Mary Shelley, o livro que você escreveu com 18 anos está indo adiante. E que escreveu numa baita brisa, hein, minha amiga? Daí eu falei assim, pronto, eu tenho que falar mais ainda sobre os erros da humanidade. Porque a gente precisa aprender, precisa aprender. E aí, quando eu penso de forma assim mais impactante no tempo para mim, que eu tenho mais relação e mais conhecimento, eu penso muito na Segunda Guerra Mundial. Aí eu pensei, cara, um livro técnico da Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei, não, talvez um livro técnico da Segunda Guerra Mundial do que foi, um livro de história, assim, um livro ficcional, não ficcional, não seria interessante. Eu fiquei bem na dúvida, tal. Daí eu pensei em um livro que fale sobre os acontecimentos terríveis que existiram na Segunda Guerra Mundial, mas que também desponte uma ponta de esperança, mostrar que existem pessoas que conseguiram superar essa questão do poder e de lei vigente que não faz sentido e que entendi que o extermínio estava errado e resolveu salvar pessoas. Aí eu pensei na lista de Schindler. Achei que seria um livro interessante para ficar aqui
Por mais, eu não sei se ele já é classificado como livro clássico ou não, e eu tô colocando aqui a maioria como clássicos mesmo, mas eu achei que seria um livro importante pra gente colocar nessa cápsula. Daí, eu falei, cara, tem que ter o português, tem que ter um livro em português. Aí eu fiquei pensando em vários livros, eu falei, não, sou brasileira, a cápsula é minha, eu vou colocar um autor brasileiro. E aí eu fiquei pensando, dois baita autores que estão mexendo que estão mexendo muito comigo ultimamente, né? Unanimidade, assim tem que ser, que é Machado de Assis, né? E o outro, Érico Veríssimo, porque eu tô finalizando a saga do Tempo e o Vento, e aquilo mostra tanto de como éramos, de como somos, mostra, tem tanta coisa ali, nossa senhora, aquela saga é maravilhosa, mostra muito como foi um tempo grande, assim, acho que não sei se beira 200 anos tudo ali, né, de desenvolvimento de uma família, né, como ela percorreu esse caminho durante todo esse tempo. E mostra como a política está sempre envolvida, como interesses estão sempre envolvidos, como sempre existe amor, erro, paixão, exagero, né? Derrota, vitória. Então é uma saga tão completa, eu fiquei muito na dúvida se eu botava ele ou não, mas eu acabei escolhendo Machado de Assis. E aí, Machado de Assis, eu fiquei, que obra, que obra, que obra. Pensei de cara, Memórias Póstumas, depois que na dúvida, e por que não um livro de contos, uma coletânea de contos? Porque eu tenho mais material. Mas eu achei que eu tava roubando se eu botar essa coletânea de contos. Então, por alguma forma, eu achei que eu tava roubando. Então, eu achei melhor botar Memórias Póstumas de Brás Cubas aqui. Porque é muito interessante o estilo refinado de escrita, a ironia na escrita. Porque nenhum desses livros aqui é muito irônico. Talvez um pouco Don Quixote. Tem, mas ali tem uma chacotazinha ali no meio. Então, eu acabei colocando Memórias Póstumas para que isso não se perca, né? Porque a gente não perca isso na literatura. E aí, agora é o último livro. Pois então, qual o último livro colocar na cápsula? Fiquei pensando muito, 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 muito. Quero que vocês coloquem de vocês o último livro que eu colocarei na cápsula aqui. Baseando nesses critérios que eu coloquei, nos livros que já estão, que outro livro você acha que complementaria muito bem aqui? Mas, eu fiquei pensando, cara, eu tinha que colocar um livro sobre livros. Um livro sobre livros, assim, que conte toda a história de vários livros. E que pode repetir o que tá aqui ou não, até para servir de base documental para eles aprenderem mais, ou que fale sobre muitas obras. Aí eu fiquei batendo na cabeça entre 3 livros. Que eu fiquei pensando naquele livro, O Mundo da Escrita, do Putin, né? Que vai fazer ali um caminhar cronológico e da história, que vai falar de Harry Potter, que eu não falei, vai falar de uma fantasia, que eu não falei ali no final. Eu fiquei pensando em Infinito e um Junco, da Irene Valejo, porque vai falar muito sobre o mundo grego-romano e sobre como foi o desenvolvimento e a descoberta da escrita, né? E aí seria muito importante para estar aqui. Ou eu pensei em uma coletânea de livros, tipo aquela 1001 livros para ler antes de morrer, sabe? Fiquei muito pensando nisso. E aí eu fiquei batendo a cabeça no fim das contas, porque eu achei que ia contar, ia servir de ferramentas para a literatura prosseguir de alguma forma. Aí eu fiquei entre Infinito e um Junco e fiquei entre O Mundo da Escrita. Fiquei muito entre esses dois. Infinito e um Junco vai se restringir ao período grego-romano antigo, mas ela vai citar muitas outras obras lá dentro, muitas obras, e vai fazer comunicação com outras artes, que é o cinema, por exemplo. Então isso me pegou. Ao mesmo tempo, a cronologia, que não se resume só no grego-romano, que o Mundo da Escrita faz, de chegar, como eu falei, até Hogwarts, Harry Potter, né? De chegar até Bollywood, se não me engano, acho que tinha uma parte lá de Bollywood, mas acho que tem. De chegar tudo isso, assim, me deixou pensativa em sobre qual. E lá tem as marcações de onde você encontrou cada... Eu achei que podia servir de mapa para o pessoal. Então, eu não sei. Eu botaria um dos dois. Vou deixar aqui para você escolher entre esses. Ou um outro, ou um nada a ver que você colocaria. E é isso. Me digam se gostaram do vídeo, né? Complementem aí o que as perguntas que eu fiz e quais vocês colocariam. Ou faça a cápsula do tempo de vocês. Me marca aqui no YouTube ou nas outras redes sobre cápsula do tempo literária. E continua aí esse vídeo. Eu quero saber
de cada um de vocês, porque essa cápsula do tempo, além de falar, de eu querer demonstrar do meu ponto de vista um acervo literário para a posteridade, fala muito sobre mim, porque é o meu ponto de vista, então eu quero saber o que sua cápsula do tempo conta sobre você. É isso e até o próximo vídeo.